aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje começa o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão lá no TSE. Nosso vice-presidente falou ontem com a imprensa, disse que não vai acontecer nada, até porque eles não fizeram nada de errado, mas quero comentar com vocês algumas coisinhas, alguns desdobramentos que podemos ter desse julgamento e algumas coisas ligadas ao compartilhamento de provas entre o TSE e o STF. Vamos também falar sobre 2022. Parece que agora o martelo foi batido. O partido de Bolsonaro parece que já está decidido. Se não for um, vai ser outro. E já tem até conversa de vice, governador, apoio, senador. Muita coisa pra gente falar. Vamos também falar, né, do Dória, vamos falar do Lula, vamos falar do Haddad, do Alckmin, algumas coisas que estão acontecendo no estado de São Paulo. Muita coisa pra gente conversar. Teve um vídeo ontem aí do Valdemar Costa Neto, umas falas do Flávio Bolsonaro. Quero também falar sobre a CPI, mais algumas coisinhas. Vai ter aí também, né, o relatório vai ser batido. E sobre a CPI tem um assunto que eu achava que não ia precisar falar mais, que foi a tal live de Bolsonaro que foi removida. Tem algumas coisinhas pra gente também pincelar que estão ligadas à CPI, redes sociais, liberdade. Tem um vídeo do Randolph para mostrar para vocês algumas coisas que o nosso grande senador está falando. E espero que dê tempo de também falar alguns outros temas que, se der tempo, a gente comenta sobre eles. Mas já vamos começar aqui sobre a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Como eu vinha falando na semana passada, na semana retrasada também, eu não acho que vão caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Eu até vi algumas pessoas nas redes sociais levantando essa bandeira, sabe? Algumas teorias. Gente, calma, calma. Nesse momento, já há 3 anos, tá faltando um ano só para as eleições. Ia colocar o Brasil num caos total e completo. Beleza, a gente sempre acredita que a política brasileira tudo é possível, mas eu acho que não vai ser aí. Se tiver algum problema, talvez tornar Bolsonaro inelegível via lá aquele inquérito administrativo para investigar live lá das urnas e tudo mais. Mas aqui a cassação da chapa, Bolsonaro-Mourão, não vejo muitos elementos que tornem isso possível. Inclusive o próprio Mourão falou, né? Falei lá na introdução do vídeo, tá lá, ó. Mourão diz que não vai acontecer nada no julgamento da cassação da chapa com o Bolsonaro. Não vai acontecer nada. Ou alguém vai pedir vistas para continuar segurando essa espada de Damocles na nossa cabeça, ou nós vamos ser inocentados porque eu acho que as acusações que estão sendo colocadas ali não procedem, disse Mourão aos jornalistas. Também acho que não vai, acho que existe sim essa possibilidade de pedir vistas, e o Mourão diz, ó, colocar a espada na nossa cabeça, servir meio como um instrumento para colocar freios, né, para qualquer tentativa desses arroubos autoritários de Bolsonaro, aquela narrativa que já tá muito cansada. Mas eu acho que esse julgamento pode trazer alguns desdobramentos. Várias coisas estão acontecendo no Brasil e uma delas é a PL 2630, a PL das fake news, vem ganhando corpo, vem ganhando atenção pela imprensa brasileira, vai ser discutida no Congresso, acho que essa semana, talvez até hoje comece a discussão. E aí o Globo aqui nos diz sobre o julgamento, que o julgamento do TSE da chapa Bolsonaro e Mourão terá recados contra disparos em massa. Eu acho que esse julgamento vai ter votos longos, votos que vão abordar sobre interações nas redes sociais, que vão servir de base quase como um parecer para que os deputados apresentem durante as discussões da PL 2630, dando alguns direcionamentos. Então, desse julgamento a gente pode esperar algumas ideias, algumas propostas que podem ser anexadas na PL 2630. Inclusive, está pensada dentro dela a PL 3144, que ainda é pior, é a PL da Joyce Hasselmann. A gente já fez um vídeo no passado só sobre isso. A da Joyce cria até alguns comitês, não sovietes, para controlar assim, não, essas pessoas aqui vão chefiar esses grupos para indicar quem são as pessoas capazes de fazer fact-checking, não fazer. Maior confusão, sabe? Muita gente pergunta, quem serão os juízes? Pronto, a PL da Joyce, ela define como serão montados esses tribunais. E tá lá, o julgamento começará com o posicionamento do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele não vai ser mais o corregedor do TSE nos próximos dias, vai se afastar, vai entrar outra pessoa, por isso que ele vai começar. Tá lá, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ele imprimiu celeridade ao caso nos últimos meses. Interlocutores sustentam que o voto reforçará a gravidade da conduta adotada pela campanha de Bolsonaro, especialmente no WhatsApp, assinalando que o método contraria a lei. O objetivo da corte é mostrar que não é possível compactuar com práticas abusivas de comunicação em massa usando as redes sociais. Já estão se discutindo, a PL 2630, né? A pessoa, ela não pode, se ela recebeu uma mensagem, ela não pode encaminhar uma mensagem para um grupo.
e o WhatsApp teria que se adequar, o Telegram também e qualquer outro mensageiro. Mensagem que você recebeu, você não pode encaminhar para grupos, tamanho dos grupos, isso, aquilo, outro. Várias medidas de contenção para manter a saúde da nossa democracia e não atrapalhar as nossas eleições. Folha de São Paulo fala o seguinte: provas do STF contra Bolsonaro são descartadas de julgamento de cassação. Isso aqui eu acho que vale a pena prestar atenção por um motivo. Fala o seguinte: ok, advogados dos autores de duas ações eleitorais que pedem a cassação da chapa, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, afirmam que não foram compartilhadas provas dos inquéritos do STF essenciais para a investigação, entre elas, documentos relativos à quebra de sigilo do empresário Luciano Hang. A Corte compartilhou, em 16 de setembro, com o TSE, documentos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. STF e TSE, porém, informaram que apenas compartilharam os documentos que consideraram pertinentes. O que é que isso daí pode, inclusive, revelar? Pensa o seguinte. Está sendo julgado aí o Luciano Hang. O Luciano Hang também está em várias outras linhas investigatórias, né? Como um grande patrocinador de diversas coisas. Até na CPI ele está sendo citado. Pensa que essas provas, várias coisas são compartilhadas, às vezes coisas que até que não é do Luciano Hang. A gente tem o julgamento, e o julgamento no fim fala que Bolsonaro é inocente. Você acha que Luciano Hang, assim, pelo menos, vamos falar da CPI. Você acha que a CPI, ela ganha ou perde força na hora de tentar indiciar o Luciano Hang? Porque acabou de ter um julgamento aí que mostra que, cara, ele não fez impulsionamento, ele não fez nada, tá lá mostrando. As provas, inclusive, foram compartilhadas, tá lá as provas, as coisas mostrando que ele é inocente. Então eu acho que assim, não. A gente pegou o que precisa falar aqui para fazer o voto, vamos deixar, porque se colocar coisa demais, pode começar a embolar o meio de campo, pode começar a sair notícia daqui do lado de lá. Vale a pena prestar atenção nessa movimentação. Acho que vocês estão conseguindo pescar o que eu estou querendo falar, né? São termos assim meio complicados, não falar muita coisa e depois criar problema. E aí, o Luiz Felipe Salomão está de saída, não será mais corregedor. Ele também estava à frente do inquérito administrativo da questão das urnas. E vejam só, corregedor do TSE deixa relatório de investigação com 5 frentes contra Bolsonaro. Já tem 5 frentes de investigação. Quais são elas? A live do presidente contra as urnas, desmonetização de blogs e sites que espalham notícias falsas, os ataques ao sistema eleitoral no 7 de setembro, possível ingerência política na EBC e investigação das motocicletas por suspeita de propaganda antecipada. A história da Hidra parece cada dia mais real, porque a Hidra, você vê a metáfora, né? Você corta uma cabeça da Hidra e nasce 2 no lugar. Agora tem 5 frentes de investigação num único inquérito. Meu Deus, assim, cada dia que passa, parece assim, que mais coisas surgem. E eu fico um pouco espantado, porque já tem 2 anos, quase 2 anos, vai falar, não, tem 1 ano e meio, vamos falar assim, tem 1 ano e meio, desde que começaram aí a maior parte dos inquéritos. Até agora, pô, assim, condenando mesmo, assim, ó, julgou, condenou, temos provas, isso, aquilo, tudo, ainda não aconteceu. A gente fica assim, sabe, se perguntando um pouco. No documento, ele solicita a Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, o compartilhamento de provas colhidas nas apurações de fake news e milícias digitais, que miram bolsonaristas. Salomão ainda pede posicionamento da Polícia Federal sobre as investigações relacionadas em andamento e seus desfechos. Parece que essa novela está muito longe de acabar. E aí vamos falar um pouco sobre a CPI. Essa é uma matéria aqui no Globo, que eu tenho certeza que se fosse alguma página de direita falando sobre isso daí, meu Deus do céu, né? Tinha dado muita confusão. Mas como é o Globo, só sai uma atualizaçãozinha. Eles falavam o seguinte: Luiz Roberto Barroso alertou Omar Aziz que tomassem cuidado porque os elementos juntados pareceriam precários e poderiam fragilizar o relatório da CPI. O ministro é relator de uma DPF impetrada no Supremo pela articulação dos povos indígenas do Brasil sobre o tema. A ponderação de Barroso ajudou a convencer Renan Calheiros a retirar o pedido de indiciamento do presidente da República por crime dessa natureza. Atualização. O ministro Roberto Barroso confirma ter recebido ligação do Omar, mas
afirma que só prestou esclarecimentos quanto aos fatos da ação voltada à proteção dos indígenas, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre a ocorrência ou não de gênero por parte de Bolsonaro. Imagina, né? Precisa falar mais uma coisa? Não, só falou da coisa lá, do que está acontecendo, da DPF, não deu nenhum conselho, não deu nada. Se alguém da direita publicar isso daqui, ia ser aquela confusão. E aí muita gente estava falando, né? Quer dizer, a própria matéria, olha a manchete, né? A digital de Barroso na decisão da CPI, né? Pô, o Barroso colocando a digital, orientando o relatório, que confusão. Eu concordo aqui em partes com o Renan. Até o primeiro ponto. A CPI faz história. Uma história assim, meu Deus, de vergonha. Vai entrar assim, quem acompanhou de perto, viu tudo, do início até o fim. Foi uma vergonha tudo que aconteceu dentro da CPI, ao redor dela. O tratamento que a mídia deu, né? Alçando Renan Calheiros, quase um herói da República Brasileira. Não dá. Mas tá lá, ó, essa é uma matéria da Folha de São Paulo. Ele é CPI faz história. Um trabalho coletivo que mostrou a macabra gestão da pandemia pelo governo federal. Todos precisam ser responsabilizados pelos seus crimes. A Elisa diz, Renan, o povo não é burro. Macabro foi o comportamento de parte dos senadores da CPI do Lula. Sabíamos que eram sujos, mas não imaginávamos que eram capazes de ser tão baixos para alcançar o poder, subindo sobre caixões e usando a dor de familiares de vítimas dessa doença. Não tem. A história não é de forma elogiosa, né? E porque eu tô falando sobre isso daí, vamos falar um pouco de CPI, vai ter aí o relatório, vai ser botado em votação, vai ser aprovado, obviamente, eles têm maioria, o G7, né? Vai aprovar. E a CPI parece que vai adicionar uma coisa extra. A tal live de Bolsonaro. E, gente, olha só. Matéria aqui do Globo. YouTube remove live de Bolsonaro e proíbe novas postagens na conta do presidente por 7 dias. Tinha necessidade, sabe? Bolsonaro ter feito todos esses comentários, falado, que falou, tudo mais. O vídeo do momento, ele pega a notícia, ele lê o título e fala, ó, eu nem vou ler a notícia, porque para depois não ter problema. Para depois não ter problema, mas muita gente falou que eu estava errado. Você vê que Bolsonaro, ele meio que ele comenta sobre esse tema, só para mostrar assim, ó, tá vendo? Em meus posicionamentos lá atrás, eu estava certo. E aí entra uma coisa que a gente comenta às vezes. O importante, às vezes, não é só estar certo. Para vencer, não basta apenas estar certo. Você tem que estar certo e vencer também. É um processo um pouco maior. Beleza, e aí eu me pergunto algumas coisas. E vale a reflexão, como um todo, até para a direita, como a gente lida com alguns debates. Olha essa matéria. Pandemia. Apesar de Bolsonaro, o discurso anti-imunização tem ampla derrota no país. Qual foi uma das narrativas que foram aplicadas, né, contra o governo, imputadas ao governo? Que Bolsonaro era contra, que Bolsonaro não queria comprar, que o governo é contra. O que é que a realidade nos mostrou? Que o governo comprou mais de 600 milhões de doses para ter assim para todo mundo o que quiser. Sabe, basicamente todo mundo que quer já tomou, quem não tomou, cara, porque realmente não quis. Até adolescente já tá tomando. Todo mundo. O governo lutou tanto para tirar essa imagem, aí só tá isso. Vem a live. Não vai poder fazer live agora durante 7 dias. 7 dias sem live. Vai falar como? Pô, a live é com o Jovem Pan, talvez nem aconteça nessa semana. Televisionado, por quê? Porque tá suspenso o canal. E aí, depois de fazer uma política pública de sucesso, já tem mais de 200 e tantas milhões de doses aplicadas. Aí quando traz esse tipo de assunto, aí ajuda a referendar esse tipo de matéria. Ajuda a referendar o assunto que correu nas redes sociais, foi Bolsonaro divulgando ideias malucas, que isso, aquilo, outro, todo mundo batendo no cara, todo mundo batendo no cara, todo mundo batendo no cara. Mas saiu a matéria, tá aqui as matérias das empresas, o que as empresas fizeram. O Fernando Conrado, achei esse o nome dele, estava lá ontem no Pânico, mostrando, né, que inclusive teve algumas empresas no Brasil de mídia que atualizaram a matéria depois aí da live. Na verdade, atualizaram no dia de ontem. Não, vamos atualizar aqui, vamos mudar o título, que é para não parecer que Bolsonaro está certo. Mas está certo, não necessariamente é o suficiente para a gente vencer. Sabe? E ainda é um assunto, cara, de outubro do ano passado.
Essa batalha está sendo vencida. Pô, o governo é a favor. Não alimenta de novo isso. E por que eu fiz questão de trazer só para falar isso daí? Pois você já tinha falado ontem, na hora do strike e tudo mais. Eu trouxe para comentar sobre essa live por quê? Porque a oposição não perde tempo. Se fosse só no âmbito da narrativa, bacana, legal. A gente tentar resolver aí no processo, é só mais uma narrativa. Mas tá aí, ó. Randolfo Rodrigues, participando aí de várias entrevistas no dia de ontem, falou várias coisas. Eu vou mostrar um texto que ele falou lá no Globo News, não isso aqui na UOL, mas tá lá, ó. Bolsonaro já deveria ter sido banido das redes sociais, disse Randolph. Isso daí ajudou para inflar esse discurso que Bolsonaro tem que ser banido. O tipo de conteúdo que Bolsonaro fala é muito preocupante, tá? Porque pode tirar a vida de pessoas. Isso é uma clara justificativa, assim, é um claro fundamento para a gente remover Bolsonaro das redes sociais. Então, só ajuda a alimentar, né, esse discurso. Vice-presidente, senador, disse que a associação entre imunização e a doença é mais um crime flagrante de Bolsonaro, que para ele já deveria estar fora das redes. Trump foi banido por menos. Durante aí as falas, a Renata capturou só uma fala do Randolph, que é o seguinte, ó. O verdadeiro gabinete do ódio, que percebe, coage, difama pessoas, além de derrubar perfis, disse algo parecido sobre Trump. Ninguém fala do Trump depois que suas redes sociais foram banidas. Será que é isso? Não, agora ninguém mais vai falar de Bolsonaro. O Bolsonaro foi banido. Você hoje não está mais nas redes sociais, é basicamente você desaparece das interações aí, né, do mundo, principalmente da política. Tudo por causa de uma coisa. Ele pega assim, é um vídeo de 30 segundos. Ó, olha aqui a manchete. Não vou nem ler. Tem gente que falou que não estava certo. Quem tiver interesse, lê lá. Não quero ter problemas aqui. Teve problema. Não leu e no final deu ruim. Aí vem o Randolph, também fala sobre a live. Tá lá, ó. Relatório vai recomendar suspensão de Bolsonaro das redes. E olha só o relatório da CPI. Pegando exatamente, assim, teve um ponto que me incomodou muito semana passada, desse relatório eu falei com vocês, que envolve essa questão das redes sociais, das fake news, o que é que eles vão propor. Um relatório não é notícia da imprensa, basicamente um relatório técnico, um parecer, né? É um peso de uma investigação jurídica, ainda que seja uma investigação política. E olha só o que o Randolph falou lá na Globo News. E vários depoimentos ficaram ausentes por conta do tempo que nós não tivemos para pautá-los no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ao que pese a omissão, há tempo de reparar isto no relatório e há tempo de ser aprovado também um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para, no âmbito do inquérito de fake news, as providências serem tomadas. O que não conseguiu resolver aqui, a gente vai mandar para o Alexandre, para ele colocar lá no âmbito do inquérito das fake news. Mas continua. Quero também lembrar, Valdo, que a CPI termina amanhã, mas quarta começa o observatório da pandemia. O grupo de senadores permanecerá unido. E uma das agendas que iremos ter, com certeza, é com as redes sociais, para que eles tenham aqui um comportamento e uma atuação diante da responsabilidade que eles têm. Não é aceitável que o Facebook, que o YouTube e as outras redes sociais possam oferir lucros com mentiras, com fake news, colocando exposta a saúde dos brasileiros, permanecendo, ficando silente diante de crimes. Não considero aceitável a postura do Facebook, não considero aceitável a postura das redes sociais, e somente 4, 5 dias depois da live do presidente da República tomar providências. De 4, 5 dias para cá, o estrago já foi feito na sociedade brasileira. Quantos brasileiros ficaram... Nem vou continuar. Tem um claro esforço da oposição para derrubar o governo. Tem um claro esforço da oposição para fazer uma limpeza, né, nas redes sociais. Cara, tem que dar com cuidado. E aí você vê, ó, CPI pede banimento de Bolsonaro de redes sociais e 10 novos indiciamentos em relatório. Aí tá lá, ó. A medida ainda precisará ser aprovada pelo colegiado durante a votação do documento prevista para acontecer hoje. Além de estar presente no documento final, a comissão vai votar um requerimento em separado para enviar a medida cautelar ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Já pensou? Aí o Alexandre... Aí olha só, tem um relatório da CPI, mais de 1.000 páginas, 1.100 quebrada páginas, comentando com vários especialistas,
Vocês consideraram essas pessoas especialistas ou não? O que está no papel, o CNPJ é importante, acaba colando, são pessoas que estão à frente de ONGs, institutos. Se a ONG ela se debruça sobre um determinado tema, ela é especialista naquele tema. Se ela é uma pessoa esperta ou não, aí já são dos 500. Se é uma matéria útil ou não, são os 500. Mas a especificidade daquela, não sei se a palavra existe, não. Elas focam nisso daqui, nesse tema. E elas estão falando da importância, sabe, de combater desinformação e como isso pode, inclusive, impactar na vida das pessoas. Aí vem um relatório desse, bonitinho, redondo. Relatório de investigação. Chega nas mãos dos ministros. E aí aponta, olha só, o que aconteceu é tão grave que sem a gente pedir, as próprias redes sociais acharam por bem remover a live. Então a gente aqui pede, remova, desapareça com esse cara das redes sociais. Isso por causa de um recorte de 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Renan defende banimento de Bolsonaro das redes sociais. CPI deve aprovar. Óbvio que vai aprovar. Isso aqui, já inclusive você vê. Olha a quantidade de âmbitos que 30 segundos podem causar problemas. Assim, os problemas que 30 segundos podem causar. Para o senador, com esse comportamento, Bolsonaro complica a situação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por analisar a maior parte das acusações da comissão contra o presidente da República. Ele não sei por causa do item, ele só agrava as circunstâncias do Procurador-Geral, só o expõe o tempo inteiro. Essa investigação foi transparente à luz do dia, a sociedade acompanhou as provas. Só para ter ideia, são mais de 200 áudios de Bolsonaro defendendo polêmico. E vai falar. Até agora, olha ali, o Aras aí tá protegendo, mas olha que absurdo, foi removido das redes sociais. Ficar de 30 segundos, só para mostrar que estava certo. A CPI, os senadores, a oposição, já estão se articulando para tentar colocar a CPI da rachadinha. Esse ano ainda já querem ter as assinaturas. Já está com, acho que 12 assinaturas. Alessandro Vieira é o capitão desse barco. E a oposição, como se não bastasse a CPI, tudo que já fez, acionaram o STF por fake news de Bolsonaro. O presidente leu notícia falsa na semana passada que cita supostos relatórios oficiais do governo do Reino Unido. Chegou, sabe quem foi o sorteado? Luiz Roberto Barroso. O sorteado foi o Luiz Roberto Barroso. Meu Deus do céu. Menos mal, o Barroso encaminhou a PGR. A PGR vai ter que dar um posicionamento sobre as falas. Quem foi que moveu a ação? PSOL e PDT. Por causa de 30 segundos. 30 segundos. E aí eu quero só voltar a uma coisa que a gente comentou no vídeo ontem. Foi lá o áudio do Esteves. E a gente falava, pô, esse pessoal, eles vivem numa bolha, eles estão desconectados. Eles acham que quem apoia o governo... Ontem lá na plataforma Roxa, a gente ouviu grande parte do áudio, a gente foi parando, comentando. O governo é contra isso, o que o governo quer fechar o Supremo, o governo quer te falar, cara, esse cara vive numa bolha, esses caras não entendem o que é, sabe, ser uma pessoa de direita, conservador, que apoia o governo. Não entendem. O que é que ele falava lá? Ao ser questionado sobre a eleição presidencial de 2022, Esteves disse que o pleito será decidido no centro. Segundo ele, se Bolsonaro ficar calado é favorito. Esteves fala que o presidente não será reeleito se ficar malucão, ainda que um Lula muito à esquerda também não vence. Esse tipo de matéria acaba pautando, né, a mente dessas pessoas aí, né, chamados os donos do Brasil. Só para falar sobre isso, achei sensacional isso daqui, sensacional. Por quê? Lá vem um mamateiro, o maior dos mamateiros, o Maynard, falou o seguinte, ó, ele mesmo escreveu, fez questão, não colocou não, redação do antagonista, ele fez questão de escrever, ó, Maynard, tá revoltado. André Esteves, o dono do Brasil, é também o dono das urnas. De fato, ele está sossegado com todos os candidatos ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, Lula, João Dória ou Eduardo Leite. Só o nome deve aterrorizá-lo, aquele que fez a Lava Jato, Sérgio Moro. Sabe por que tá revoltadinho? Tá aqui, ó. BTG Pactual confirma a compra de Empíricos e Vitro por 690 milhões. Aí tá aqui, ó, ano passado. Não, desculpa, esse ano, em maio, 31 de maio. A Empíricos, comprada pelo BTG Pactual do André Esteves por 690 milhões, não é mais sócio do antagonista. O fim da sociedade se deu antes da compra pelo banco, como foi noticiado na ocasião pela própria Empíricos. Desejamos boa sorte aos nossos ex-sócios.
Paulo Giraldi, 690 milhões de motivos que trazem à luz a histeria de hoje do mamateiro. Deixaram de ser sócio antes da venda, aí na hora que vende, o mamateiro não ganha nada. Não ganhou nada, não é mais sócio, ninguém é mais amigo. O choro é livre, Mainardi. O choro é livre. Que cara ressentido. Esse aqui, seu Deus do céu. Já que estamos falando do mercado, olha só esse daqui. Lira está por trás das críticas de Guedes a Pacheco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está por trás das críticas do ministro Paulo Guedes ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, 24 de outubro, Guedes cobrou de Pacheco a aprovação da reforma do imposto de renda que já passou pela Câmara. Lira e Pacheco, o bastidor já mostrou, tiveram, pouco tempo atrás, embates públicos e privados por conta do engavetamento de projetos aprovados pela Câmara. O Senado mudou, por exemplo, parte da reforma eleitoral e ignorou parte da reforma trabalhista. As mudanças do imposto de renda aguardam análise dos senadores, assim como a reforma tributária. Lira vê há bastante tempo, nos movimentos de Pacheco, a busca de poder político por meio de interlocução com o Palácio do Planalto e com os donos do dinheiro com vistas à sua candidatura presidencial. Ele já alertou Bolsonaro sobre o interesse eleitoral de Pacheco. Para Lira, tendo a oportunidade, Pachequinho, o presidente do Senado, que quer se viabilizar na terceira via, na disputa do ano que vem, irá sabotar a reeleição de Bolsonaro. Uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Há muito tempo. E aí você vê, parece... O mais interessante aqui para mim é que você vê que tem alguma relação, algum papo fluindo entre o Lira e o Paulo Guedes. Importantíssimo. Infelizmente não está tendo com o Pacheco, está travando tudo. Mas sim, pelo menos aí no âmbito da Câmara, não dá para jogar assim todas as pedras possíveis. Não é assim um presidente da Câmara, meu Deus, é o nosso sonho, é o nosso conservador do coração e tudo mais, mas está sendo bem menos pior do que o Rodrigo Maia. Bem menos pior. Guedes vem conseguindo conversar, vem conseguindo ter trânsito. Agora o Senado brasileiro realmente sim está uma lástima. O Senado brasileiro está uma lástima, uma total e completa lástima. O que o Rodrigo Pacheco vem fazendo é inacreditável. E sobre algumas coisas que estão acontecendo que dependem do Senado, a Câmara colocou ICMS para andar, colocou o imposto a mini reforma do imposto de renda para andar, tinha colocado a mini reforma trabalhista para andar, o Pacheco derrubou, colocou também a PEC dos precatórios para andar. Mas, porém, entretanto, todavia, o Senado trabalha sempre de outra forma. Resistência cresce e PEC dos precatórios pode travar no Senado. Em março, nós falamos, os senadores da oposição vão travar a pauta legislativa do Brasil. Estamos em 25 de outubro, o que é que está acontecendo? Eles estão travando a pauta legislativa do Brasil. Líderes partidários e técnicos dizem que, como está, a PEC dos precatórios não deverá passar no Senado. E essa PEC é importante para tornar possível o Auxílio Brasil e várias outras coisas que o governo está planejando no que vem. Se não tiver essa PEC dos precatórios, não tem orçamento. Não tem o que fazer, assim, não tem nada. Não é só Auxílio Brasil. Não tem orçamento. O governo não pode pensar em nada. Ano que vem, nada. Tem dinheiro só para assim, beber água. Só para comprar água. Só. Será que tem algum interesse do Lula por trás disso tudo? E o melhor é a justificativa. Políticos avaliam que a reação negativa do mercado ao texto, que viu na ideia uma burla ao ajuste fiscal, mudou o cenário que antes era positivo para a PEC. Reação negativa do mercado. O próprio áudio do André Esteves mostra o oposto. Ele elogiando o auxílio e falando, cara, não muda nada. Sabe, o teto, eles dão uma explicação, tudo mais. Não muda nada. O áudio mostra que não muda nada. Reação negativa do mercado. Políticos... Para, Pacheco. Para de destruir o Brasil. O Pacheco está destruindo o Brasil para eleger o Lula. Não dá. É muita cara de pau. Tá lá nos áudios, o áudio vazado. Políticos avaliam que a reação negativa do mercado ao texto. Não dá. Não dá para levar a sério. Vamos falando de eleição. Manobras do Pacheco.
parece que o martelo foi batido. E o martelo tá batido assim, parece que agora só tem a opção A e a opção B para Bolsonaro. Ou é um ou é outro. PP e PL. Tem uma matéria na Cruzoé, a gente vai ver ela toda, mas eu tirei de ordem, não é tão grande, é só esse daqui e outra coisa, mas a gente vai intercalar algumas outras notícias para ficar mais didático e ligar com algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. E parece que tá certo, tivesse que ter que fazer uma aposta, Bolsonaro vai ou para o PP ou para o PL. E vejam só. Em reunião com Ciro e Lira, Bolsonaro encaminha a filiação ao PP. Após reunião de 1h30, com integrantes da cúpula do PP no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro voltou a tratar o partido como primeira opção para disputar a eleição no ano que vem. Segundo participantes do encontro, a ida do presidente ao PP está encaminhada. Estiveram presentes o Arthur Lira, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. E eu falo para vocês, Flávio Bolsonaro pode não aparecer tanto aí nos holofotes e tudo mais, mas politicamente falando, é o cara que vai lá para assim, ó, é como se fosse o drone de Bolsonaro. Vai lá e resolve. Flávio, vai lá e resolve. Quer acompanhar algumas movimentações políticas assim no governo? Acompanha o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Lembra que eu falei, ó, as nomeações jurídicas sempre passam pelo Flávio. Flávio Bolsonaro. Tava aí, o cara que veio. Quem foi que o Bolsonaro mandou primeiro para o Patriota? Flávio Bolsonaro. A reunião com os principais líderes do PP ocorreu no mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo convidando o presidente a ingressar na sigla. Antes de bater o martelo, Bolsonaro pretende comunicar sua decisão ao próprio Valdemar. A estratégia é, mesmo sem se filiar ao PL, manter o partido no arco de alianças em 2022. O presidente pretende conversar com o dirigente nesta terça-feira, dia 26, no Planalto, olha esse final, há quem defenda oferecer ao partido o posto de vice na chapa presidencial. O nome para o posto, contudo, ficaria a critério de Bolsonaro. Bolsonaro, presidente pelo PP, vice vindo pelo PL. Teria aí um apoio, seria uma candidatura bem parruda, né? Partidos grandes, com bastante fundo, ou penetração em todo o Brasil, né? Assim, pô, estão todos lugares, tem assim, uma capilaridade grande. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você faz a sua matemática. Tem uns spoilerzinhos aqui já. Os spoilers. Alianças em 2022. Para mim já está certo, está sacramentado. Se alguém me perguntasse assim, quais partidos vão estar apoiando Bolsonaro em 2022? Se eu tivesse que falar assim quase com certeza, PP e PL. Teremos aí os nossos deputados bolsonaristas, né? Bequices, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, Carla Zambelli, Orlando e Bragança. Com certeza, a gente vai ver muitos desses em ambos os partidos. Eu acho que em ambos os partidos. E no governo Bolsonaro, no segundo mandato, teremos aí, né, o governo começando com o presidente com partido, o que a gente não viu, e com os partidos da base compondo aí pelo menos duas grandes bancadas, que é o PP e o PL. Ambos esperam eleger pelo menos 60 deputados, se eles conseguirem trazer Bolsonaro. Ambos estão dispostos a abrir mão do Senado, o PL até mais, a gente já comenta. Estão se movimentando. E fica com o número na cabeça. 205, e a gente já fala desse número. 205. Em vídeo, que foi no vídeo aí citado, que foi o vídeo saiu no mesmo dia, o presidente do PL convida Bolsonaro a se filiar ao partido. Bolsonaro e Valdemar intensificaram conversas para uma possível filiação e o clima no PL é de otimismo, ainda que o partido trave uma disputa com o PP para ter o clã entre seus quadros. Se Bolsonaro se filiar ao PL, eu acho que o vice vem pelo PP. Vai ser PP-PL. Tiver que bater o martelo, PP-PL. A coluna apurou que o vídeo gravado nesta segunda foi enviado ao Palácio do Planalto pelo próprio dirigente antes de ser publicado nas redes. A equipe de produção audiovisual do partido foi convocada para produzir a peça nesta segunda. Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Diz aí o Valdemar lá no vídeo. E, em disputa com o PP, o PL toparia ceder, além das questões do Senado, alguns diretórios. Numa tentativa arrojada de atrair Bolsonaro para o partido, o PL estaria disposto a integrar para o presidente o controle dos diretórios de ao menos 3 estados. Um deles é São Paulo,
onde Bolsonaro pretende lançar o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, como candidato ao governo em 2022. E aí tem alguns choques, porque a matéria antagonista vai voltar e diz que Tarcísio vem para o Senado, mas o PL estaria disposto a dar o governo. E aí? Vem para o governo, vem para o Senado, que confusão. O PL parece estar oferecendo mais. Para quem aposta aí que Bolsonaro estaria fraco, derretido, sabe, não tem, ninguém mais quer o passe de Bolsonaro, parece que a realidade mostra um cenário um pouco diferente. Bolsonaro não está tão fraco como algumas pessoas querem falar. Vários partidos seguem querendo o presidente de seus quadros. E aí que a matéria... Não, calma. A fala do Flávio Bolsonaro, que vem falar o seguinte, agradeço o honroso convite de Valdemar para a filiação ao PL. Sigo aguardando a decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o nosso futuro partidário, que também pode passar pelo PP. Meu desejo é estarmos juntos, numa grande frente para contribuir melhorando o nosso país. Sacramentado. PP-PL. E aí tem algo a mais. O Valdemar, quando ele grava esse vídeo, ele se humilha um pouco, ele se rebaixa, né? Não é que se humilha, ele se rebaixa um pouco. Ele perde um pouco de poder de negociação, mostra fraqueza. Pô, você tá gravando um vídeo para convidar? O PP não precisa disso, a gente tá conversando com o Bolsonaro sem nem pedir. Temos ministros e tudo mais. Beleza. Por outro lado, a partir do momento que o Valdemar Costa Neto, o dono de um partido, grava um vídeo desse, solta nas suas redes oficiais, toda a imprensa repercutiu e, obviamente, todos os políticos sabem que isso aconteceu. Então, ao mesmo passo que ele se rebaixa e mostra um pouco de fraqueza, ele está mostrando uma certa lealdade a Bolsonaro. E isso, obviamente, vai ser cobrado em algum momento. Vem se falando essa construção, então isso poderia reforçar, né, uma movimentação para o PL tentar pegar vice. E é isso que eu estou falando. Para mim vem PP-PL. Se é bom, se é ruim, você faz a matemática. Estou tentando analisar os fatos ocorridos até o presente momento. E a matéria continua. E aqui que fica um pouco mais complicada de entender agora. Que agora bagunça muita coisa no jogo. Bagunça coisa que a gente vem falando, principalmente do Kassab, essa aliança com o Lula, com o Pacheco e tudo mais. Olha só. No encontro, ficou acertado que Bolsonaro terá preferência para indicar candidatos à disputa aos governos estaduais e ao Senado. Aí já fala agora que o PP também estaria disposto a deixar que Bolsonaro indicasse alguns governadores. Já começa a mudar alguma coisa. Em São Paulo, por exemplo, o partido se comprometeu a apoiar o Tarcísio para o Senado. Tarcísio para o Senado. Então agora já são várias coisas. Olha só. São governadores que a gente não tinha. Já Tarcísio não seria governador, mas seria no Senado. E aí poderíamos ter um segundo mandato sem o Tarcísio à frente da pasta da infraestrutura. Ele pode se licenciar do Senado, como o Ciro Nogueira fez, compor o governo, ser ministro. Ele até pode passar 4 anos como ministro e depois ele cumprir mais 4 anos de mandato lá no Senado. O mandato do senador são 8 anos. Ele vai fazer isso? Não vai? A gente pode não ter o Tarcísio como ministro. Seria uma perda, mas por outro lado também, porque não quer também o Tarcísio compondo aí, né? Um cara muito bom. Temos aí uma situação que pode acontecer em 2022. E aí já valeria até prestar atenção, se caso isso vai ocorrer, quem é o suplente do Tarcísio. Quem é o suplente? O cara pode assumir. Tarcísio pode voltar a continuar compondo com o governo como ministro da infraestrutura. Pelas negociações em curso, aí que vem a confusão. O cabeça de chapa e candidato ao governo estadual, com apoio do PP, seria Geraldo Alckmin. Tarcísio, senador. Geraldo Alckmin, governador. Em tratativas para se filiar ao União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL, o ex-tucano ainda negocia com o PSD de Gilberto Kassab. A ideia agradou Bolsonaro, uma vez que o Valdemar já selou apoio ao Rodrigo Garcia, visto o atual governador João Dória, seu inimigo político. E diz que o PP também apoiaria, né, o Onyx para ser governador pelo Rio Grande do Sul. Então o Onyx iria sair de partido, iria entrar no PP e disputar a eleição. Mas vamos falar do caso aqui do Alckmin. Que confusão. Alckmin lá. Tentando analisar os fatos, o que poderia estar por trás de uma movimentação dessa, que poderia estar sendo olhada com os bons olhos. Alckmin ele tem dois partidos em mente, vem se comentando. Tava quase tudo certo para ele ir para o PSD, que é do Kassab, que é um partido que já se decidiu. Assim como o PP e o PL decidiram que vão apoiar Bolsonaro, o PSD do Kassab já fechou com Lula. Tá certo, tá sacramentado. PSD é Lula. Se o Alckmin vai para lá, você tem um candidato.
que aparece nas pesquisas com 25% dos votos, e numas matemáticas que já fizeram, as estimativas, se ele entrasse junto com o Márcio França, poderiam ir até a 41% dos votos, que acho que o Márcio França aparece com 16% das intenções de votos. Então viriam assim com bastante força, quase vencendo num primeiro turno no estado de São Paulo. Se ele vai lá pro PSD, tem a chapa com o PSB, agrada o Lula, né, esquerda e tudo mais, já começou ontem sobre isso, e aí vai. Lula teria o seu drone lá em São Paulo. Se ele não vai pro PSD, vai pro União Brasil, não tem aliança com o PSB, pelo menos eu não vejo no primeiro momento uma chapa Alckmin e o Márcio França, não vai, eu acho que seria Haddad e Márcio França, tem até matérias na mídia sobre isso. Teria que ver quem seria o vice do Alckmin, teria que olhar quem seria o vice do Alckmin, e ele estando no União do Brasil, é um partido grande, porque tem bastante fundo, é o dinheiro de Bolsonaro, que ele deu pro PSL, e tem também o dinheiro do DEM, estaria fazendo meio que um agrado ao Bivar, e o ACM-Neto, no primeiro momento, não vai meio que apoiar o Lula. Por quê? Porque isso pode prejudicá-lo lá na Bahia, onde ele é o candidato ao governo do estado e vai competir com um petista. Olha que confusão no meio de campo. Então tiraria o Alckmin, enfraqueceria essa aliança Alckmin, Márcio França e tudo mais. Isso é bom, isso é ruim, não sei. Mas olha a complicação. Apenas uma análise fria e seca do que está acontecendo. E aí você junta, que são na imprensa, os movimentos rumo à chapa que uniria Alckmin e Haddad em 2022. E aí diz, o formato da proposta seria uma chapa de Haddad candidato, Márcio França de vice, e o Alckmin viria para o Senado. Mas o Alckmin não quer Senado, o Alckmin não quer sair do estado de São Paulo. Questões familiares, já fui atrás dessa informação. Então essa matemática também não fecha. Confusão tomada. A confusão tá grande. Em conversas com Haddad, Freixo tenta aproximar PSB e PT em São Paulo. E ainda corre o risco do seguinte: o Alckmin vai para o PSD, do Kassab, e o Kassab meio que acaba não apoiando o Alckmin no final da história. O apoia, mas ele não pega o Márcio França. Essa força da esquerda tira o Alckmin do segundo turno, e aí o Alckmin vai fazer o quê? São Paulo agora bagunçou por completo esse meio de campo, pelo menos os planos da turma do Lula, do Alckmin e tudo mais. Tá assim aberto. O que eu espero para São Paulo? Eu realmente queria, não só em São Paulo, mas todo o Brasil, que nós tenhamos um candidato que a gente realmente fala, cara, eu estou votando nesse cara porque não é o menos pior. Eu estou votando nesse cara porque esse cara compartilha dos nossos princípios, dos nossos valores. É um cara de direita, um cara cristão e tudo mais. Esse é o meu desejo. Mas olha a confusão que começou agora. Entre essas confusões de terceira via, Lula, o apoio aí de uma aliança nacional, PP, PL, Bolsonaro, confusão. Vale a pena agora a gente começar a analisar com a lupa maior o estado de São Paulo. E a conversa do Haddad com o Freixo é o seguinte, Freixo prometeu ao petista que tentaria articular uma composição entre PSB e PT em São Paulo. Depois de andar com Haddad, Freixo tomou um café com Márcio França já na segunda-feira. A ideia é buscar um acerto que atenda os interesses de ambos os partidos e assim evitar que as duas legendas lancem candidatos próprios e acabem roubando o voto uma da outra. Se vem assim para o segundo turno. Vem para ter uma chapa para entrar no segundo turno. Haddad tem voto, porque é o PT, pega também os votos do PSOL até no segundo turno, e o Márcio França já tem os votos dele. É um cara que tem uma certa força em São Paulo. A gente comentou ontem, a Folha de São Paulo um pouco atrasada, né? Encontro de Lula e João Campos reforça a tendência de aliança entre PT e PSB. E o PSB falou que não abre mão de estar disputando o governo do estado de São Paulo, seja como cabeça da chapa, governador, seja como vice. Confusão. E você vê uma coisa interessante. A Lisa trouxe essa postagem aqui do Lula. Bolsonaro não é homem de partido político. Ele está atrás de uma legenda de aluguel, porque se depender da truculência dele, ele seria candidato avulso, pobre do partido que ele se filiar. E a Lisa fala o seguinte: candidatura avulsa seria um sonho de muitos brasileiros, não só do presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, acabariam com partidos como o PT, que quebrou o país, simples assim. Isso aqui é interessante por algumas coisas. O Lula ele tem alguns diagnósticos corretos. Bolsonaro não é homem de partido. Não existe hoje no Brasil um país que a gente se identifique e fala, cara, esse partido a gente se identifica. Esse aqui é o partido da direita, esse é o partido conservador. Não tem. Não tem.
Isso não só aplica ao presidente, como aos nossos deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. As pessoas não se sentem representadas. As pessoas que votam em Bolsonaro não se sentem representadas pelos partidos. Não se sentem. E no fim, a última frase é o seguinte, ó, pobre do partido que ele se filiar. O Lula já está, inclusive, assim, ó, ele não tem medo do Bolsonaro, não tem medo, mas já está se esforçando para tentar impedir que Bolsonaro tenha um partido, mandando um recado, ó, não filia Bolsonaro não, Bolsonaro vai te atrapalhar, Bolsonaro vai te atrapalhar. Que medo é esse, Lula? Que medo é esse? Mas tudo bem, vamos que vamos. O medo do Lula é, na verdade, o Lula só tem um medo, que a população brasileira saiba quem é o PT. Saiba quem é o PT. O André Esteves acha que não. O Lula é uma cundaíma, né? É inofensivo. É uma espécie de herói bandido. O Domingo Espetacular da Record deu repercussão. As coisas aí que envolvem o Foro de São Paulo, lá a denúncia do ex-chefe da inteligência venezuelana, que fala aí do financiamento a algumas pessoas, entre elas o Lula. E o Domingo Espetacular, diferente só da matéria, do falar, trouxe os documentos. Essa denúncia aqui, gente, não é assim, ó, no gogó. É documental. Documental. Mas o povo brasileiro, grande parte dele, infelizmente, ainda não sabe o que é o Foro de São Paulo, o que o PT fez com o nosso Brasil, os empréstimos via BNDES para as ditaduras comunistas. O principal, esse aqui é o meu maior medo. Sabe como é que as pessoas não conseguem entender o que está em jogo nas eleições de 2022? Como as pessoas não conseguem entender? Não existe terceira via. Tá todo mundo falando isso daí. Como, por exemplo, o ex-senador Pedro Simon. É difícil, cara, ter unidade. Terceira via não tem. Não tem. Esquece isso. Terceira via só vai tentar desgastar o voto de Bolsonaro. Sabe, forçar em narrativa, mas eu ainda acho que Bolsonaro tem aquele consolidado, 30%, às vezes um pouco menos, que seja, das pessoas que são convictas, são de direita, eu sou de direita, eu voto nesse cara porque eu acredito nesse cara. Talvez seja menos, mas eu acho que está garantidíssimo no segundo turno. A terceira via só vai desgastar e ajudar a eleger o Lula. A terceira via, ela é tão desconectada com a realidade, tão desconectada, essa questão que não existe é Lula ou Bolsonaro, que o Dória foi no interior da Paraíba. Ele causou mal-estar ao perguntar à plateia: quem aqui já foi a Dubai? Em toda a Paraíba, estado pobre. 2 pessoas levantaram a mão assim, meio de vergonha. O Dória ficou, pô, só 2 pessoas. Esse é o deslocamento aí do desgovernador de São Paulo com a população brasileira. O Renato diz, ó, o embaixador do lockdown e um dos arquitetos da crise que resgatou o fantasma da fome do Brasil. Dória odeia o povo. É inacreditável. Olha isso aqui que a Elisa achou, cara. Sensacional. Moro, nesse você pode confiar. Tava lá, ó, Estado de São Paulo, exclusivo. Jamais entraria para a política. Frase dita em 6 de novembro de 2016. Muita coisa mudou, hein, Sérgio Moro? Muita coisa mudou. Agora ele tá afim. Agora pode. Aí você vê, a turma do Sérgio Moro faz o que eles nos acusam. Mas não era esse pessoal que queria a volta do AI-5? Agora estão chorando por causa de censura. Fake news na liberdade de expressão. Você não é livre para espalhar notícias falsas que prejudicam a vida do próximo. Quando alguém pediu AI-5, o AI-5 ele se comentou sobre o que foi numa live com a Leda Nagel dentro do Eduardo Bolsonaro. Não tem nada a ver, ninguém nunca pediu isso. O Leandro Ruschel fala, o cara faz uma fake news e no mesmo texto de poucas linhas defende censura a quem produz fake news. Nova esquerda é isso. Isso é a terceira via. E aí, Bolsonaro, né, sendo investigado, campanha eleitoral antecipada. Eita, esse Bolsonaro cheio de campanha eleitoral antecipada. Mas os debates dos presidenciáveis do Estadão não é campanha eleitoral antecipada. O vídeo do Ciro Gomes, prefiro o Ciro, meu amigo. O Leonardo Coutinho diz, acho que não é campanha antecipada não, viu? Está com cara de micareta, né? Tá sendo irônico.
Só é campanha eleitoral antecipada se for de Bolsonaro. O resto, meu Deus, pode colocar um número na tela. Vote 12, vote no Ciro. Não é campanha eleitoral antecipada. Vote 13, vote no PT. Não é campanha eleitoral antecipada. E aí, hoje vai dar tempo de falar alguns temas. Temos aqui um grupo que apoia o governo e parece que a imprensa está com raiva do grupo que apoia o governo, que é o grupo dos evangélicos. Olha essa matéria da Veja. Os evangélicos e o fetiche do marxismo cultural. Teólogo Rodolfo Kapler afirma que o segmento evangélico no Brasil é dominado por uma narrativa paranoica ultraconservadora. Não existe revolução cultural no Brasil. Isso é maluquice de negacionista, terraplanista, eletricista, encanador. Esquece isso. Esquece isso. Frentista, taxista, motorista. Não existe. Não existe revolução cultural. Será que não existe? Vamos ver algumas coisas. Mostrei rápido outro vídeo no dia, a gente não chegou a ler. Ó. Essa matéria foi do dia 23. Luísa Sonza fez um tchá-tchá-tchá, vamos falar assim, né? Ela fez um tchá-tchá-tchá, uma brincadeira de um monte de gente, sem roupa, após término com o Vitão. Não sou de perder tempo. Bacana. Você pega aí uma menina que é admirada por vários jovens, faz a cabeça de vários jovens. Pô, bacana, sensacional esse tipo de assunto, né? Realmente, não modifica nada, não influencia a sociedade, né? Não implanta conceitos aí que a esquerda adora na cabeça de jovens. Não, isso aqui não é revolução cultural, não. Você vê aqui. Série da Netflix ensina ideologia de gênero a crianças. A professora Verônica Rodrigues fez um desabafo sobre a produção destinada às crianças. A Anitta fala, né? A produção é destinada a crianças acima dos 10 anos e retrata a rotina de babás adolescentes. Em um dos episódios, uma das personagens principais vai trabalhar na casa de um menino que virou... É menino ou menina? Sigam a professora Verônica no Instagram. Paranoia dos evangélicos brasileiros. Psh. Proibidão. Festa aí, né? Infantil revolta a paz em Goiânia. Gente com menos de 10 anos. Eita, rapaz, proibido. O funkzão entrando. Isso aqui não é revolução cultural. Isso aqui é paranoia dos evangélicos brasileiros e esses bolsonaristas malucos. Aí você vê, né? Enquanto a esquerda segue por um caminho, o Nadalim fala: enquanto a educação brasileira precisa com urgência de uma agenda propositiva, parte considerável da direita segue presa a palpiteiros e polemistas de internet. A galera que está fazendo muito comentário, muita confusão. Realmente acho que a direita falta mais informação e proposição. Começar a propor coisas, levar coisas à frente. Aí você vê, a gente já tinha comentado sobre isso. Foi lá o André, na Veja, a gente comentou isso tem uns 4 dias. E aí, acho que 3, 4 dias. A Veja estava reclamando que estava muito projeto aí cristão sendo aprovado. Muito projeto religioso. Não pode estar ruim. No mesmo dia que a Veja soltou essa matéria, reclamando, muito projeto religioso sendo aprovado, né, na Lei Rouanet, a Isto É, quem é André Porciúncula, o capitão da PM e cristão que manda na Lei Rouanet. Uai. Qual pra mandar o cara ser cristão, irmão? O cara é capitão da PM e cristão. Perigo. Alerta. Alerta perigoso. Perigoso. Parem este homem. Ele é cristão. Parem este homem. E ainda, extra, ligado ao Grupo Globo. Secretaria de Mário Frias aprova projetos religiosos baseada na Lei Rouanet. Gravação de CD, DVD por R$200 mil. Meu amigo, tá tudo errado. Paranoia dos evangélicos. Não existe marxismo cultural, não existe revolução cultural. Não existe, sabe? Não. Esses cristãos malucos, eu não sei. Olha isso daqui. Talvez o cara inventou da cabeça dele. Mas ainda assim, ainda que ele tenha inventado, eu achei assim interessante a quantidade de curtidas que teve. 68 mil curtidas no momento que eu peguei. Liguei pra minha namorada e ela tava no tchá-tchá-tchá. Pérolas da não monogamia. Desculpa, amor, tá ocupada, né? Boa
Bom tchá-tchá-tchá. Detalhe, tô na casa da minha ex. Meu amigo. O mundo maravilhoso do progressismo sendo construído aos poucos, bem debaixo de nossos narizes. Quanto tempo até chamarem qualquer relacionamento monogâmico de tóxico, abusivo e controlador. Para isso, aí embaixo vai... para isso aí embaixo virá o novo normal, né? Isso aqui é o novo normal daqui a pouco. Ele diz, ó, quer ter relacionamento aberto? Que tenha. Cada um faz o que quiser da sua vida. Estou falando isso porque já existe uma tendência dentro do progressismo de problematizar a monogamia. Não é viagem minha, não. É viagem deles mesmo. Estou realmente trabalhando para isso. Estão realmente trabalhando para isso. Não Wagner, eles. Lembram do episódio do MC que pulou da sacada porque ia ser pego traindo? Na época, choveu thread dizendo que a culpa daquilo era a monogamia. E vendendo essa narrativa de que relacionamento monogâmico é inerentemente controlador e abusivo. Se fosse um relacionamento aberto, ele não tinha pulado da sacada. O problema aqui é que o progressismo não costuma trabalhar para simplesmente implementar a aceitação de determinada prática, mas sim para fazer isso, eles tendem a recriminar o comportamento oposto. Essa é a tendência geral da ideologia. Não é uma previsão tão absurda assim. Basta lembrar que, para combater o preconceito de pele e tudo mais, que precisam condenar todos os brancos, para defender o arco-íris, eles precisam dizer que quem se recusa um relacionamento só porque tem um pirulito, um pirulito, você é fóbico, você é fóbico. Só por causa de um pirulito, pelo amor de Deus. Exemplos como esse não faltam. Mas é tudo da cabeça dos evangélicos. Maluquice, revolução cultural não existe. Olha isso daqui, né? Aquele velho 2 pesos e 2 medidas. Quando Bolsonaro fala uma coisa, todo mundo joga pedra. É pedra para tudo que é lado. Quando vem de outra pessoa, aí é bacana. A gente tem direito de celebrar a vida. Nós está de volta, diz Marcelo D2, em show que marcou a reabertura do circo voador. A galera pode fazer tudo mais. Agora, se Bolsonaro falar qualquer coisinha, como por exemplo, não, vamos parar de usar máscara e tudo mais, não, né? E não pode. A imprensa cai destruindo o cara. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro diz que a liberação de uso de máscaras em locais fechados na cidade será efetivada em novembro. Não é local aberto, não é local fechado. Mas quando o Bolsonaro fala isso, rapaz, que confusão, que confusão. Isso aqui não dá tempo de falar hoje, mas você vê aqui, ó, a oposição. Continue usando. Quer dizer, não vou ler o que o cara falou primeiro, né? As máscaras vieram para ficar. Túlio Melo dá 5 motivos para continuar usando, mesmo que depois de tudo acabar. Continue usando. O Silvio Navarro fala, cara, continue usando. Tem do Zorro, do Batman, sabe? Quem achar bonito, usa, beleza. Só não briguem mais quem não precisa sair na rua assim. Quem não quer, não usa. Tinha mais umas coisas para mostrar, mas já tá boa. Eu fico meio nervoso tendo que ler essas coisas. Começa até a engasgar na hora de falar, dá uma gaguejada, porque trava. Mas segundo a imprensa brasileira, revolução cultural não existe. É um delírio dos evangélicos que apoiam o governo Bolsonaro, e por isso que o governo Bolsonaro é feito de apoiadores negacionistas. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que lidar todo santo dia. Será que vão falar que isso tudo também é tudo culpa de Bolsonaro? Cara, volto a repetir, como sempre. Fez outra vez gente desanimada, fez outra sempre, repita a mesma coisa. Enquanto a direita está desanimada, a esquerda está lutando desde o século XX. Foi um cerrado para cima, a luta continua, a luta continua, a luta continua. E a esquerda não vai desaparecer. Tá aí, o Foro de São Paulo tá aí, o progressismo tá aí. E eu acho que o caminho só tem um único caminho, tá bem claro. Até o Centrão brasileiro, meu Deus, tá apoiando aí essa possível coligação que eu tô vendo aí surgir, né? PP-PL. Então, gente, se a esquerda vai continuar lutando, também continuarei lutando. Governo de direita vem fazendo aí, para mim, um trabalho muito bom em diversas áreas. Ninguém é perfeito, vai ter algum problema ou outro, mas para mim tá bem claro qual é o cenário de 2022. É Lula ou Bolsonaro? E eu não vou me esforçar para eleger o Lula. Quem quiser, esteja aí à vontade. Por hoje é isso. Lembra de curtir. Ajuda realmente a compartilhar. Leva o vídeo para mais pessoas assistirem. Se você gosta do meu trabalho, considere me financiar através do Patreon, através de se tornando membro do canal. E a gente se vê amanhã.
Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.